Tudo bem com você? Prazer estar em sua companhia outra vez. Se está tudo bem, glorifique a Deus. Se você tem passado por dificuldades, confie no Senhor. Salmo 30, verso 5, lá está escrito: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Confie nessa palavra de Deus para você. E por falar na palavra de Deus, muitas vezes tem coisas que Deus diz que a gente não entende direito, não é? Quantas vezes a gente estuda a Bíblia e não entende tudo o que a gente lê, ou então a gente vê certas coisas acontecendo e a gente pensa assim: por que Deus faz? Por que Deus permite? E quando a gente vai aos evangelhos, a gente percebe que existem algumas palavras de Cristo que os discípulos muitas vezes não conseguiram entender. Coisas que só com o tempo eles alcançariam assim uma melhor compreensão. Existem também aquelas permissões de Deus hoje, né? Que só no futuro nós vamos conseguir compreender. Aqui no Evangelho de Mateus, há uma cena em que uma imensa multidão cerca Jesus. A multidão era tão grande, estava tão extasiada com as palavras e atitudes de Cristo, que o seu desejo, ou o desejo daquela multidão, daquelas pessoas, era proclamar Jesus como rei naquela hora. E mediante tamanho desejo, Cristo tomou uma atitude. E eu leio agora Mateus capítulo 14, verso 22. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Quando a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos, o relato quer dizer que ele insistiu, ele exigiu. Ele quase obrigou que os discípulos se retirassem dali. Veja, juntamente com a multidão, os discípulos de Cristo também queriam naquele momento proclamar Jesus como um rei. Porém, a decisão de Jesus foi diferente do desejo dos seus seguidores. Mesmo contrariados, os discípulos seguiram as ordens do seu mestre. Mesmo sem entender ou sem até aceitar o que Jesus disse, eles acreditaram sempre que Jesus tinha o melhor para eles. E não é assim mesmo? Não é o mesmo que eu e você devemos fazer? Ao nós compreendermos que Jesus Cristo é Deus, Ele é onisciente, significa Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Nós aceitamos com muito mais carinho a sua vontade, com muito mais segurança, porque nós sabemos que o desejo de Deus é sempre o melhor para nós. Eu sei que muitas vezes acontece conosco o que certamente aconteceu com os discípulos. Eles seguiram a orientação do Senhor, mas provavelmente contrariados. Mesmo que você às vezes não entenda certas orientações de Deus, ou você ache estranho certas permissões do Senhor e lhe pareçam até omissões de Deus, por favor, continue confiando no Senhor. No final, todos nós saberemos que Deus sempre teve, tem e terá razão. Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, para mim e para toda a humanidade. Mantenha sua confiança no Senhor. Vamos orar? Pai querido, pedimos-te, Senhor, nesse dia, abençoa-nos, para que nós confiemos em Ti, de maneira firme e segura, inclusive naquelas horas quando nós não Te compreendermos, não compreendermos Tua palavra ou Tua vontade, mas que nós sigamos segundo o Teu querer. Oramos em Jesus. Amém.